Olá, meus queridos amigos, professor Diego Castro aqui. Meus cumprimentos, como é de praxe, bom dia para quem é de bom dia, tarde para quem é de boa tarde, noite para quem estiver vendo vídeo à noite e madrugada também, se você for notívago. Pessoal, hoje o tema da aula de hoje é domicílio. Nós vamos abordar o tema domicílio, que é abordado pelos artigos 70 a 78 do Código Civil. E para começar a aula, eu não vou me delongar muito. Por que nós vamos abordar domicílio? Por que o domicílio é tão importante? Se você parar para perceber a estrutura da parte geral do Código Civil, você vai ver que o domicílio é um tema tratado logo depois da pessoa natural e da pessoa jurídica. Ou seja, o Código Civil começa com a pessoa natural, em seguida ele trata a pessoa jurídica e depois desses dois temas ele aborda as questões inerentes ao domicílio. Mas por que essa organização do Código Civil de tratar o domicílio logo após a abordagem da pessoa natural e da pessoa jurídica? Ora, porque tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica terão um domicílio. Então, trata-se a pessoa natural, trata-se a pessoa jurídica. Logo em seguida, o Código Civil normatiza as questões inerentes ao domicílio. Mas eu não vou começar de plano a falar sobre o domicílio. Eu vou colocar na tela, para facilitar para vocês, um roteiro da aula de hoje, seguindo aquela praxe, para que vocês percebam qual será a nossa linha de abordagem e para que nós tenhamos um iter, para que nós tenhamos um caminho, um princípio, um meio e um fim. Vou colocar na tela, vocês vão perceber comigo que não há qualquer complexidade. Vou me aumentar um pouquinho aqui para vocês ficarem me vendo bem também. Vamos lá, o roteiro da aula de hoje. Primeiro nós abordaremos a importância do domicílio, conceito de domicílio, pluralidade, domicílio profissional, domicílio aparente, mudança de domicílio, domicílio das pessoas jurídicas e as modalidades de domicílio. Não há maiores segredos. Eu vou começar pela importância do domicílio e sempre vou colocar no caderno de vocês os dispositivos legais que julgar pertinentes, eu trago à tela. Bacana, pessoal? Sempre ressaltando, por ser uma aula online, por você poder voltar, adiantar, pausar, eu não vou ficar repetindo muito as coisas para que não fique maçante, para que eu não fique cansativo. Então, se você quiser uma determinada informação novamente, pause o vídeo, volte e escute novamente quantas vezes você quiser. Então vamos lá? Primeiro ponto, eu não gosto de estudar as coisas sem que nós saibamos o porquê nós estamos estudando. E o grande ponto a ser respondido aqui é: por que estudar domicílio? Por que analisar esse tema chamado domicílio? Vocês vão perceber comigo. Na verdade, o caminhar da vida de cada um de nós nos demonstra que todos nós temos um domicílio. Se você consegue um emprego, você vai ter que informar o seu domicílio para o empregador. Se você contrata um plano de telefonia celular, você vai ter que informar o seu domicílio para o plano de telefonia celular. Se você contrata um advogado, ele vai te perguntar qual é o seu endereço. Então, para tudo que nós fazemos na vida, para toda e qualquer relação, principalmente as continuadas, você precisa informar onde você mora, onde você pode ser encontrado. Então, o domicílio ele é muito importante, porque ele ajuda a individualizar as pessoas. Você é fulano que reside em tal lugar, tal empresa que pode ser encontrada em tal lugar. Mas não é só isso. O domicílio define diversas questões muito importantes acerca das nossas vidas, onde nós iremos exercer os nossos direitos eleitorais, nossos direitos de cidadão, onde nós pagaremos tributos municipais, tributos estaduais. O domicílio é importante para a definição das competências, da competência acerca de demandas judiciais, onde tal demanda deve ser ajuizada, onde ela deve tramitar, onde vai acontecer o seu inventário. Então eu quero que você perceba logo de antemão que estudar domicílio é muito, muito, muito importante. Não pense que é um tema desnecessário, porque não. O domicílio ele tem aplicações práticas enormes na nossa vida. E é por isso que eu começo a aula de domicílio mostrando para você que o que nós vamos estudar a partir de agora não é só importante, é muito importante. E aqui eu te pergunto, vocês estão prontos para um rolê? Então vamos nessa. Eu começo falando sobre o conceito de domicílio. Eu gosto de buscar Clovis Bevilacqua. Clovis Bevilacqua, para quem não sabe, escreveu o Código Civil de 1916, código que antecedeu o nosso Código de 2002, o atual Código. E o Clovis ele diz que domicílio tem dois elementos.
O domicílio tem um elemento objetivo e tem um elemento subjetivo. Qual é o elemento objetivo do conceito de domicílio? Domicílio é o lugar onde você estabelece sua residência, onde você pode ser encontrado. Mas tem um detalhe. O domicílio ele é mais do que a residência. Porque no domicílio você tem ânimo definitivo. Então, se quiser anotar no caderno, mas somente escute nesse momento, domicílio é o lugar onde o indivíduo fixa residência, mas fixa residência com ânimo definitivo, com a intenção de ali continuar. Existe no domicílio um ânimo de definitividade, de permanência. Então, conceituando o domicílio, domicílio é o lugar onde o indivíduo estabelece sua residência, com ânimo definitivo. Eu poderia, aqui só batendo papo agora, eu poderia fazer uma gradação até chegar ao domicílio. Pensem na palavra morada. Morada é onde você vai ficar poucos dias. Pense que você vai à praia, lá na praia você vai ter uma morada em determinada pousada, em determinado hotel. Percebeu um vínculo muito fraco entre a pessoa e o lugar. Além da morada, existe a residência. Na residência é um lugar que você já fica mais tempo. Imagine que você vai estudar fora, ou você estuda fora. O lugar onde você está, você é residente. Você talvez não fique ali a vida inteira, não tem o ânimo de definitividade. Mas o domicílio não. O domicílio é o lugar onde você fixa sua residência, mas você tem o ânimo de continuidade. Então, o domicílio ele tem um vínculo muito forte. Ele representa um vínculo muito forte entre a pessoa e o lugar. Vou me colocar por completo na tela para que vocês possam acompanhar. O domicílio ele tem um vínculo muito forte entre a pessoa e o lugar. Então, domicílio é o lugar onde a pessoa fixa a sua residência com ânimo definitivo. E o Código de 2002 seguiu à risca a doutrina do Clóvis Bevilacqua. Acompanhem comigo, por gentileza, vou colocar na tela para vocês o conceito de domicílio, conforme nosso Código Civil. Vou me colocar pequeno aqui novamente, vai ficar tranquilinho para vocês. Domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece sua residência com ânimo definitivo. Então, domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece sua residência com ânimo definitivo. Então não tem maior segredo. Domicílio é onde você estabelece sua residência com ânimo definitivo. A gente vai falar mais sobre esse ânimo definitivo daqui a pouco, fiquem tranquilos. Mas aí vem uma questão. Perceba, eu vou voltar para que nós vejamos no nosso roteiro que o indivíduo ele pode não ter somente um domicílio. Pode haver a ideia de pluralidade de domicílios. Então vejam comigo que além do conceito de domicílio, vocês vão perceber que determinadas pessoas podem ter mais de um domicílio. Vamos imaginar alguém. Imaginar um sujeito que já esteja aposentado e que resolveu comprar uma casa na praia. Durante o ano ele passa num determinado lugar, aí no verão todo ele passa em sua casa na praia. Imaginemos que esse sujeito seja muito rico, ele tem uma casa na montanha também. Ele passa um tempo na cidade, um tempo na montanha, um tempo na praia. Ou então ele passa um tempo morando com um filho, um tempo morando com outro. Depende. Então pode acontecer de a pessoa não ter somente uma residência. Pode acontecer de um indivíduo ter mais de uma residência. E se o sujeito tiver mais de uma residência, qualquer delas vai ser considerada domicílio da pessoa. Onde ele foi encontrado que ele estiver em alguma daquelas residências. A casa da praia é residência. A casa da montanha é residência. O lugar onde ele habitualmente vive é residência. O próprio Código Civil, no seu artigo 71, reconhece a possibilidade de um indivíduo possuir pluralidade de domicílios. Vamos acompanhar isso? Se, porém, vou diminuir minha cara aqui, se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu, qualquer delas. Então, vem cá. Domicílio é a residência onde o sujeito tem ânimo de definitividade. Mas se o sujeito tiver mais de uma residência, qualquer uma delas pode ser seu domicílio. E vale frisar também a existência, ainda dentro desse contexto de pluralidade de domicílios, do chamado domicílio profissional. Porque o indivíduo ele pode ter o seu domicílio pessoal e pode ter o seu domicílio concernente, referente às atividades profissionais dele. Imagine que você mora em uma cidade, mas o seu escritório
fique numa outra cidade. Você pode ter um domicílio pessoal e um domicílio profissional. Imagine que você mora em uma cidade e a sua empresa seja em outra localidade. Nada impede que você tenha domicílio profissional. E o domicílio profissional será o seu domicílio para as atividades inerentes à sua profissão. Vamos ver o que o Código Civil fala acerca disso? Percebam comigo que o artigo 72 trata do domicílio profissional sem maiores delongas. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. Parágrafo único. Se a pessoa exercitar a profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhes corresponderem. Então, pessoal, caraca, a aula de domicílio, ela flui, ela é uma aula fluida porque o tema é tranquilo e é um tema que está presente na vida de todos nós. Domicílio é o lugar onde o sujeito estabelece sua residência com ânimo definitivo. Só que ele pode ter pluralidade de domicílios. Se ele tiver várias residências onde alternadamente viva, qualquer delas vai ser considerada domicílio para aquele indivíduo. Mas, além disso, perceba comigo que o indivíduo ele pode ter também um domicílio específico para suas relações profissionais. Então, as suas relações profissionais terão um domicílio específico onde elas forem exercidas. Mas até agora, prosseguindo, e eu vou voltar para o nosso roteiro para vocês ficarem tranquilos em relação a isso, prosseguindo, percebam comigo que tá tranquilo aqui, tá belezinha, da hora. Percebam, olha que interessante, nós já vimos alguns tópicos muito importantes, e a aula é fluida, como eu disse, mas nós só vimos fartura até agora. Nós vimos o sujeito que tem domicílio, o sujeito que tem vários domicílios, o sujeito que tem domicílio profissional. Entretanto, algumas pessoas não têm domicílio. Pensem nos moradores de rua, pensem nos ciganos, nos hippies, nas pessoas que vivem sem ter domicílio, que vivem quase que de forma nômade. Essas pessoas, a lei precisa considerar um domicílio para elas. Aí sabe o que o Código Civil diz? Domicílio é onde essas pessoas forem encontradas. Isso se chama domicílio aparente. Onde ela é encontrada, aparentemente será o domicílio dela. E a resposta do Código Civil nos é dada pelo artigo 73. Vamos lá? Deixe-me diminuir aqui para que acompanhemos juntos. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual, o lugar onde ela for encontrada. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual, o lugar onde ela for encontrada. Então, os moradores de rua, os mendigos, o pessoal, os ciganos, os hippies, pessoas que optam às vezes por viver dessa forma, a lei considera como domicílio delas o lugar onde elas forem encontradas. Mas voltemos, porque percebam comigo, olha que interessante, eu vou colocar-me na tela para que possamos bater um papo. Nós já vimos a importância do domicílio, o que é domicílio, a pluralidade, domicílio profissional e o domicílio aparente. Só que vem uma pergunta, Diego, nós vimos que domicílio é o lugar onde o indivíduo estabelece residência com ânimo de definitividade, ou seja, para ali ficar. Mas a pessoa pode optar por mudar de domicílio? Pode, pode. E eu preciso bater um papo sobre isso, porque vocês vão se lembrar que eu falei assim, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse ânimo definitivo. Esse ânimo definitivo, ele é comprovado pelas circunstâncias em volta da pessoa. Vocês vão perceber algo comigo. Esse ânimo de dono, ele é comprovado pelas circunstâncias que envolvem a pessoa. Perceba, se eu sou domiciliado em um lugar, é natural que eu tenha cadastro perante a companhia de água, a companhia de energia. É natural que eu tenha indicado meu endereço para as companhias telefônicas, de telefonia móvel. É natural que, se eu tiver filhos, que eles estejam matriculados na escola, que eu frequente a igreja. Perceba que o ânimo definitivo, ele é comprovado pelas circunstâncias em torno da pessoa. Então você pode mudar o domicílio? Pode. Quando você muda sua residência com manifesta intenção de modificar seu domicílio. Perceba comigo que o próprio Código Civil te traz essa resposta.
Porque quando a gente muda o domicílio, você vai ter que mudar a residência. E o seu ânimo definitivo ele vai ser arrastado com as diversas circunstâncias que estão ao seu redor. Então, vamos analisar um negócio interessante que o próprio Código Civil nos traz. Eu vou trazer para vocês o artigo 74, analisem comigo essa redação. Vou colocar na tela, mais uma vez eu vou me diminuir, porque o que importa agora é a redação da lei. Vou me deixar bem pequenininho aqui do lado, tranquilo. Muda-se o domicílio, transferindo a residência, com a intenção manifesta de mudar. Aí vem o parágrafo único que traz uma informação interessante. A prova da intenção, a intenção de se mudar o domicílio, resultará do que declarar a pessoa às municipalidades dos lugares que deixa e para onde vai, ou, se tais declarações não fizer, da própria mudança, com as circunstâncias que há a acompanhar. E o Código Civil está dizendo o seguinte: ei, essa intenção sua de mudar o domicílio, ela vai ser comprovada pela sua comunicação. Você vai ter que dizer, ó, município X, estou mudando de Belo Horizonte para São Paulo. Comunica a prefeitura de Belo Horizonte, estou mudando para São Paulo, estou saindo daqui. Chega em São Paulo, avisa para o município, ó, agora eu moro aqui. Só que ninguém faz isso. Então o próprio código reconhece que se você não fizer essa comunicação às municipalidades, a sua intenção de mudar será comprovada pelas circunstâncias. Você vai cadastrar água no novo lugar, você vai cadastrar energia elétrica no novo lugar, você vai matricular os filhos no outro lugar. Então você pode mudar o domicílio? Pode, transferindo a sua residência com a manifesta intenção de mudar o domicílio. Ou seja, arrastando contigo, todas as circunstâncias inerentes à mudança de domicílio, que demonstram o seu ânimo definitivo. Então percebam a velocidade, o ritmo da nossa aula de hoje, da nossa aula de domicílio. Vimos importância, conceito, pluralidade, domicílio profissional, domicílio aparente, mudança de domicílio. Vamos para o nosso penúltimo tópico da aula de hoje. Vejamos o domicílio das pessoas jurídicas. O domicílio das pessoas jurídicas. E aqui eu não vou ser prolixo, vou trazer a tela, vou até tirar a minha cara daqui. E eu vou trazer a redação do código, porque o próprio código responde onde as pessoas jurídicas são domiciliadas, então não tem nem muito o que ficar explicando. Eu quero só mostrar para vocês a redação do artigo 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio da União é o Distrito Federal. O domicílio dos estados e territórios, as respectivas capitais. Então, Minas Gerais, em tese, é domiciliada em Belo Horizonte. Se você for litigar contra o estado de Minas Gerais, ajuiza essa demanda em Belo Horizonte. Olha que interessante. Do município, no lugar onde funciona a administração municipal. Das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Quando você vai constituir uma pessoa jurídica, pessoal, existe um ato constitutivo, seja um estatuto, seja um contrato social, e lá você vai fixar o domicílio da pessoa jurídica. E aí o parágrafo 1º nos traz uma importante informação. Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. E parágrafo 2º, se a administração ou diretoria tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica no tocante às obrigações contraídas para cada uma de suas agências, o lugar do estabelecimento, cito no Brasil, aqui corresponder. Eu acabei me deixando na tela, não foi proposital, eu queria que deixasse somente a redação, foi um erro meu, mas tudo bem. Então nós já vimos o domicílio das pessoas jurídicas, basta ler a redação do artigo 75, autoexplicativo ao extremo, e eu quero comentar algo com vocês chamado domicílio necessário. Mas eu vou comentar o domicílio necessário dentro do contexto do tópico chamado modalidades de domicílio, que é o nosso último tópico da aula de hoje. Vocês vão perceber que é um tópico sem delongas e percebam, não estou me delongando muito, porque você pode pausar e voltar, ouvir quantas vezes você quiser. Bacana, galerinha? Então percebam comigo que nós vamos abordar as modalidades de domicílio. E existem 3 modalidades de domicílio. O domicílio ele pode ser necessário, ele pode ser um domicílio voluntário ou pode ser um domicílio de eleição. Vamos lá? Domicílio necessário, domicílio voluntário ou domicílio de eleição. De antemão,
O que é esse chamado domicílio necessário? Então, seguindo essa didática dos 3 tipos de domicílio, necessário, voluntário e de eleição, vamos falar primeiro do necessário. Domicílio necessário, pessoal, é o domicílio que algumas pessoas possuem. Essas pessoas não têm o direito de escolher determinados domicílios dela, porque são domicílios que a lei necessariamente impõe a essas pessoas. É chamado de domicílio necessário ou domicílio legal. E são 5 os indivíduos que possuem domicílio necessário: o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Vamos lá de novo? O incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Perceba, o incapaz ele não vai escolher domicílio, ele vai ser domiciliado onde o seu representante morar, onde o seu representante for domiciliado. O servidor público, para as questões inerentes à profissão, o domicílio dele vai ser onde ele exerceu o seu cargo de forma permanente. O militar, onde ele estiver servindo. O marítimo é onde o navio estiver matriculado. E o preso, naturalmente, onde ele cumprir a pena restritiva de liberdade, onde ele estiver preso. Então vamos lá de novo, sem delongas, porque eu não vou repetir muito. Incapaz será obrigatoriamente domiciliado no lugar dos seus representantes, onde os seus representantes forem domiciliados. Servidor público, seu domicílio profissional, obrigatoriamente vai ser onde ele exerceu o cargo de forma permanente. O militar, onde ele servir. O marítimo, onde estiver matriculado o navio. E, por fim, o preso, onde, naturalmente, ele cumprir a sua pena. Esse é o domicílio necessário, artigo 76 do Código, sem segredo nenhum. Ele até está aqui, eu vou colocar na tela para vocês, mas não há qualquer segredo quanto a ele. Vou, inclusive, me tirar da tela para que vocês vejam. Mas, além do domicílio necessário, existe o domicílio voluntário, que é o normal. É o domicílio que as pessoas escolhem para elas. É o domicílio que eu escolho, que você escolhe, que não temos obrigação. É o normal. E o domicílio de eleição? É o domicílio que as pessoas escolhem no bojo de um contrato para solucionar as controvérsias decorrentes deste contrato. Percebam que todo contrato que vocês celebram tem assim: as partes elegem o domicílio de tal cidade para solucionar as demandas inerentes a esse contrato. Então, o domicílio, vou tirar aqui do dispositivo e voltar para mim, o domicílio de eleição é um domicílio que as partes escolhem para solucionar problemas no bojo de um contrato. Super normal. Artigo 78, vou trazer a baila para vocês. Nos contratos escritos, vou me aumentar, nos contratos escritos poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes. Pessoal, percebam comigo, em 25 minutinhos nós abordamos de forma profunda o domicílio. Vimos sua importância, conceito, pluralidade, domicílio profissional, domicílio aparente, vimos a mudança de domicílio, domicílio das pessoas jurídicas e também as modalidades de domicílio. Trazer para mim. Dessa forma eu encerro a aula de hoje. Essa aula, agradeço a companhia de vocês, tenham ótimos estudos, um grande abraço do professor Diego. Beijo.